Muito bem, Guga. Olha só, esse primeiro vídeo aqui, nós vamos estudar, nós vamos falar novamente sobre as várias situações, as várias posições que um gráfico de uma função do segundo grau pode assumir, certo? Eu vou tentar desenhar para você aqui uma tabela, um gráfico, assim, seria uma tabela realmente com as várias situações em que um gráfico de uma função do segundo grau pode assumir, tá certo? E nessa tabela eu vou compartilhar com você a questão dos valores de delta e dos valores de A, aquele coeficiente que multiplica x quadrado. Nós já falamos sobre isso e vamos reforçar aqui, até para você ter isso gravado e depois, em caso de necessidade, você pode consultar. Então, olha só, o primeiro vídeo será tratando disso. Olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou tentar aqui já, em tempo real, fazer uma tabelinha para a gente ver se fica bom assim, ou se a gente muda de alguma coisa. Então, o nome dessa situação aqui, o nome desse estudo nosso seria o estudo de sinais, né, ou estudo dos sinais de uma função quadrática ou do segundo grau. Então, vamos lá. Estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Só reforçando, é o seguinte, esses sinais, quando a gente fala sinais, são os sinais que uma função pode assumir nos seus valores. Nós sabemos que uma função, né, ela gera valor para y. Então, esses sinais aqui são os valores de y. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 6, por exemplo. Esse f de x, nós até já falamos sobre isso, esse f de x pode ser substituído por y igual a x ao quadrado mais 3x mais 6. Ou seja, quando a gente fala de estudo dos sinais, são os sinais positivo ou negativo que o y pode assumir. É claro que isso é em função dessa expressão, né? Se essa é uma função que vai gerar gráficos, um gráfico que tem respostas negativas e positivas. Nós vimos isso na nossa última aula, que uma função do segundo grau, ela é ao mesmo tempo, quer dizer, ela é crescente e decrescente no mesmo gráfico. Pode ser que corte o valor de x, pode ser que não corte o valor de x, nós vamos ver, já vimos sobre isso. E o que acontece quando isso acontece, né? Quando corta x e quando não corta, tá certo? Então, reforçando, y e f de x é a mesma coisa. Estou dizendo que y existe, ele acontece em função do x que eu coloco aqui. E quando eu coloco ele aqui dentro, eu coloco ele nos seus devidos lugares também na expressão. Então, vamos lá. Bom, primeira situação. Quando o meu delta é maior do que zero. Quando o meu delta é maior que zero. Quando o meu delta é menor do que zero. E quando o meu delta for igual a zero. Essas são as três situações que um delta pode assumir. Certo? Dentro dessas três possibilidades do delta, nós temos duas possibilidades para o coeficiente A, que nós já vimos que é o coeficiente que multiplica x². Nós temos o A
maior do que zero e temos o A menor do que zero, ou seja, negativo. Então nós vamos dividir a nossa tabela nessas duas possibilidades. O que vai acontecer? Olha só, sabemos que toda vez que eu tenho um A positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade da minha parábola é para cima. Ela é para cima. Então vamos desenhar aqui, por exemplo, o eixo X, aqui. Aqui também o eixo X. E aqui também o eixo X. Então, se eu tenho um delta maior do que zero e a concavidade do A e o valor do A também é maior do que zero, então eu já sei que por esse parâmetro aqui, pelo A ser maior que zero, a minha concavidade será voltada para cima. E se o delta for maior do que zero, eu terei duas respostas. Então, meu gráfico vai ter esse formato aqui, O A me diz que ele tem concavidade para cima, está aqui. O delta diz que ele tem duas respostas, estão aqui. A gente vai chamar isso aqui de x1 e isso aqui de x2. Ou seja, resposta 1, resposta 2. Muito bem. Próxima situação. O meu delta é menor do que zero. O meu delta é negativo. Então, o meu gráfico não cortará x. Ou seja, ele não tocará esse eixo. Mas como a minha concavidade será para cima, porque o A é positivo, ele terá esse formato aqui. Terá esse formato. Obviamente, se o meu delta for positivo e a minha concavidade voltada para cima, porque o meu A é positivo também, então eu terei apenas uma resposta. Então o meu gráfico apenas tocará x nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Muito bem. Essa é a primeira situação. A situação de baixo. Delta positivo, porém A negativo. Bom, delta positivo, duas respostas, igual está aqui. A negativo com cavidade para baixo. Então, eu vou fazer com o meu eixo X. Se o meu A é negativo, a minha parábola terá esse formato. Se o meu delta é positivo, eu tenho essas duas respostas. Se o meu A é negativo, eu terei essa seguinte configuração para o gráfico. Se o meu delta é negativo, eu não tenho nenhuma resposta, igual está aqui. Se meu delta for positivo, for igual a zero, eu terei uma resposta, mas como o meu A é negativo, então eu terei uma resposta assim. Bom, então agora vamos ver os sinais dessas funções, desses gráficos. Olha só. Esse aqui se assemelha ao exemplo da nossa última aula. De cá eu tenho função positiva, de cá positiva e entre as duas raízes negativa. Como aqui o meu gráfico não corta x e para cima é como se o y estivesse aqui, e para cima no y aqui tudo é positivo,
Então, eu só terei respostas positivas. Positivas. De cá, como eu só tenho uma resposta e meu gráfico está todo para cima, que seria como se meu x, meu y estivesse aqui, ó, todo para cima, então tudo será positivo. É claro que aqui nesse ponto, quando esse x aqui, quando ele toca, ele vai valer 0. Mas tanto para cá quanto para lá, da minha resposta, esse x1 aqui será igual a x2, ou seja, eu tenho uma resposta só. Para a direita de x2 e para a esquerda de x2, eu só tenho positivo. Aqui dentro, embora seja positivo, mas será o meu zero da função, quando eu tiver exatamente sobre esse x aqui ou sobre o x2. Esse valor de x aqui me dá 0 para y, que é aquela situação que eu disse para você. Zero da função ou resposta da função. É a mesma coisa. Muito bem, aqui analisando aqui embaixo. Olha só, o meu gráfico tem concavidade para baixo, ele corta x em duas respostas diferentes. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, aqui dentro positivo e aqui negativo. Exatamente o contrário dessa aqui. Aqui eu tenho a minha concavidade virada para baixo, então o meu A é negativo, e como eu não tenho nenhuma resposta, eu sei que meu delta é menor do que 0, ou seja, meu delta também é negativo. Então, eu só tenho respostas negativas. Aqui, com a minha concavidade virada para baixo, porque o meu A é negativo, o meu delta é igual a 0, eu só tenho uma resposta. Eu tenho negativo de cá, e aqui, aonde x1 for igual a x2, eu tenho o zero da função. O zero da função. Então, é uma tabela que a gente pode consultar e pode verificar que é bem tranquilo. Eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades que são divididas entre os resultados possíveis do delta e os resultados possíveis para o A. É claro que esse A aqui não é um resultado, é uma condição da minha função, da minha expressão. O A é positivo ou negativo. O meu delta pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser igual a 0. Então, esse primeiro vídeo é tratando disso. A gente vai falar nos próximos vídeos para a gente traçar um gráfico, entender as funções, os sinais da função, a partir da análise do gráfico que uma função vai exercer. Então, por enquanto é isso, nesse vídeo aqui. A gente já volta no próximo.